que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos a ficarem em pé para aclamar o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. E, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Belíssimo Evangelho, belíssima oportunidade que nós temos para a nossa reflexão. Bem-aventurados os que creram
sem terem visto. Esse evangelho, meus caros irmãos, hoje é segundo domingo da Páscoa, e é interessante que na nossa liturgia dominical, ela está estruturada em 3 anos, nós sabemos, né? Mas esse segundo domingo da Páscoa, os 3 anos, é sempre esse mesmo evangelho. Muda-se a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, de acordo com o ano litúrgico, mas o evangelho é esse aqui. Ele é tão profundo, ele nos dá a oportunidade de refletir exatamente a nossa motivação nesse chamado pós-domingo de Páscoa, esse primeiro domingo aí, depois da Páscoa, completando a chamada oitava pascal. Primeiro, essa dimensão da necessidade, da importância da nossa presença, de participarmos da liturgia dominical. E nela, meus caros irmãos e irmãs, sermos visitados por Jesus, através da Eucaristia. Mas não só isso, através de nossa presença, temos a palavra, recebermos a dimensão do perdão, a paz e o Espírito Santo. Esse domingo, o segundo domingo da Páscoa, tem aquela proposta ainda do Papa São João Paulo II, de ser o domingo da misericórdia, de refletirmos sobre o perdão. Os pecados que perdoares serão perdoados. Os pecados que não perdoares serão retidos. A primeira dimensão da nossa fé no Cristo ressuscitado é a certeza desse perdão, porque Jesus quer a nossa salvação. O plano de Deus é que nós possamos ir para o céu, que nós possamos caminhar para isso, para que a partir desse coração misericordioso, alcancemos esse perdão. Tenhamos a paz, nos fortalecemos e vivemos inspirados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, evangelho belíssimo, que marca, primeiramente, aí se destaca bem a importância, ou melhor, o fato de que desde os primeiros cristãos, o domingo é o dia do Senhor. Desde os primeiros cristãos, o Evangelho de João marca justamente isso, uma característica, estar reunidos no domingo, o dia do Senhor. Primeiro dia da semana, eles lá reunidos, Jesus se faz presente. A paz esteja convosco. Na presença de Jesus, experimentar a paz. Depois, o Evangelho na sequência diz que 8 dias depois, após, ou seja, novamente o domingo, novamente o dia do Senhor, novamente os discípulos reunidos e podem novamente experimentar Jesus que se apresenta dizendo, a paz esteja convosco. Então, para que nós tenhamos essa paz em primeiro lugar, e tudo o que é decorrente dela, a importância imprescindível da nossa presença. E o quanto a nossa ausência acaba significando para nós uma não oportunidade de experimentarmos toda a graça de estarmos diante do Senhor. É justamente isso que aconteceu com Tomé. Não estava presente. Eu gosto de brincar sempre assim, olha, o Tomé faltou na missa. E porque ele faltou na missa, ele não experimentou a graça de estar diante de Deus, diante de Jesus, de fazer a experiência do ressuscitado. E a partir dessa experiência do ressuscitado, se alimentar na palavra de Deus. Buscarmos a compreensão das nossas limitações, das nossas faltas,
a partir dessa consciência que nasce justamente desta mesma palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Percebemos os nossos limites, a necessidade do perdão, a necessidade de nós aprendermos também a perdoar nessa dimensão de Jesus, que nos ensina nessa mesma medida a perdoar. Daqui umas semanas, 2 mais precisamente, é o Domingo do Bom Pastor, e lá diz para nós o Evangelho, Jesus dizendo: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, conhecem a minha voz. Conhecer a voz de Jesus é conhecer o seu Evangelho, conhecer os seus ensinamentos. Para isso, a importância de estarmos juntos, celebrarmos a fé que cremos, que professamos. E a partir dessa fé, alimentada com a palavra de Deus, temos todos os discernimentos necessários. A segunda leitura, a carta de João, fala justamente isso. Conhecer a Deus que se manifesta a nós, no Filho que nos amou. Sermos filhos de Deus e aprendermos a nos amar como filhos de Deus. Ou seja, que o amor de Deus nos leve a viver esse amor em todas as dimensões de nossas vidas, aprendendo-nos a amarmos uns aos outros, como o próprio Cristo nos amou, nos redimiu e com sua morte redentora na cruz, nos perdoa os nossos pecados e abre para nós o caminho para a vida eterna. Interessante nesse Evangelho é destacar, é lógico, essa postura aqui, muito conhecida de Tomé, né? Olha, ele não estava, ele faltou, como eu disse, né? Não se fez presente. E aí depois tem o testemunho. Todos testemunharam para Tomé. Olha, ele esteve aqui, nós vimos. E Tomé não aceita o testemunho. Olha, se eu pessoalmente não ver, se eu não colocar o dedão lá onde estão as feridas, os machucados, eu não acredito. Ver para crer. A grande questão de Tomé. Eu destaquei uma frase de São Gregório Magno, do século VI. São Gregório diz assim para nós, olha: as obras de Deus não seriam admiráveis se fossem compreensíveis para a nossa inteligência, e que a fé não tem mérito algum se a razão humana lhe oferecer provas. Em outras palavras, numa dimensão de fé, a mensagem tem que chegar no nosso coração. E chegando no nosso coração, fazer sentido para as nossas vidas. A dimensão da fé significa esse passo justamente no crer. E a partir desse acreditar, nós transformamos toda a nossa vida. O que precisa ser provado é a dimensão da ciência. Se faz ciência se provando, se refutando, com uma metodologia aceita, numa dimensão de fé nós nos colocamos na mão de Deus, como barro na mão do olheiro, para que Ele nos transforme, para que Ele faça de nós pessoas novas, para que Ele faça de nós novas criaturas. A partir do momento em que a gente tem a coragem de dar passos na fé, no acreditar. A experiência de fé, meus caros irmãos e irmãs, nós construímos pelo testemunho. É interessante, olha Tomé, eu vi, ele esteve aqui. Essa deve ter sido a fala dos 11 para Tomé. Testemunhar de uma tal maneira que esse acreditar transforme totalmente a nossa vida. Aí nós possamos fazer verdadeiramente
esse percurso de fé, nos deixando conduzir por Deus. A primeira leitura dá um exemplo claríssimo dessa transformação da vida a partir do momento em que se faz a experiência de Jesus. A partir do momento em que Jesus, de fato, transforme totalmente a nossa vida. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Aí eles tinham duas características que, digamos assim, todos percebiam. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, com grandes sinais de poder. Que sinais eram esses de poder? O que será que eles faziam, né? Um sinal de poder. Bom, será que eles falavam e se a pessoa não acreditava, eles pegavam um pedaço de pau e batiam? Não, com toda certeza não. Os sinais eram o testemunho, era o exemplo. Olha, para começar, colocar em comum, repartir com a comunidade, partilhar. E aí, todo mundo se preocupando com o bem do outro, não com a vida do outro, né? A gente se preocupa, às vezes, com a vida do outro, sem que o outro peça. Mas se preocupar realmente pela dimensão do bem do outro. E aí, ter a coragem de ir ao encontro. A força é justamente essa. O exemplo é justamente esse. E esse é o testemunho. Esse é o exemplo a ser seguido. A pessoa que se encontrava com Jesus, fazia da sua vida uma vida nova, totalmente diferente. Essa é a principal característica dos primeiros cristãos. Ser pessoas novas. Ter a coragem de assumir uma postura amorosa diante de tudo, diante de Deus, diante do mundo. E a partir dessa nova postura, sendo essa pessoa nova, transformada, de uma tal maneira que esse sinal era força reconhecida por todos. E esse justamente era o grande exemplo a ser seguido. Ou seja, transformar a nossa vida por este amor. Numa dimensão de fé, testemunharmos verdadeiramente que nós cremos, e esse testemunho transformar totalmente a nossa maneira de ser. É isso, a postura nova, que fazia com que cada vez mais as pessoas acreditassem. Aí é interessante que se perguntasse para essas pessoas, a gente pode acompanhar aí no livro dos Atos dos Apóstolos, se perguntasse para essas pessoas, nossa, mas por que você está tão feliz? Nossa, por que o grupo de vocês, por que vocês são tão fraternos? Por que vocês colocam tudo em comum? Por que na verdade vocês são diferentes? E sabe qual que era a resposta? Uma só. Porque Cristo ressuscitou. É essa a resposta. É essa a motivação. Crer na ressurreição. Ter justamente em Cristo ressuscitado aquele que transforma a nossa vida, a nossa compreensão e tudo aquilo que faz em decorrência dessa transformação. Nós continuamos a nossa missa no nosso folheto.